sou a Luli e hoje eu vou indicar 5 filmes pra você conhecer o Adrien Brody, que é um ator que já ganhou o prêmio de Oscar, só que ultimamente ele tem feito uns filmes meio... tipo King Kong, que foi até um dos melhorzinhos, assim, mas, ó... Desculpa, Peter Jackson, os efeitos são maravilhosos, mas não é um filme legal. Vamos virar a página... Aliás, vamos voltar à página, porque os filmes bons do Adrien Brody foram antes desse período todo. Porque ele é um bom ator, eu só não entendo o que o agente dele fala pra ele. Tipo, vamos pegar um filme ruim aí pra você ser mais popular. Não façam isso, gente. Ele nasceu no dia 14 de abril de 1973, no Queens, em Nova York. A mãe dele é uma fotógrafa húngara e o pai dele é um professor de história aposentado. Ele fez escola de artes e foi conseguindo alguns papéis. Teve um filme chamado Thin Red Line, que todo mundo diz que ele fez uma super performance dramática, só que na hora do vamos ver, cortaram as partes dele, porque o diretor mudou de ideia em relação ao filme. E ele fala que se sentiu muito chateado nessa época e tal, mas que depois que ele virou um grande ator, essas coisas pararam de acontecer porque é mais caro tirar ele do filme. O primeiro filme que você tem que assistir é O Pianista, de 2002, que foi o filme pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator. O Pianista é dirigido pelo Roman Polanski e é a história de um cara durante a Segunda Guerra que toca piano e vê tudo à volta dele sendo demolido, invadido, bombardeado, porque ele estava na Polônia enquanto os nazistas estavam invadindo. Para esse filme, o Adrien Brody aprendeu a tocar Chopin e perdeu 30 quilos. E, assim, ele já é magro. Ele perdeu mais 30 quilos para ser uma vítima da Segunda Guerra Mundial. Esse filme é sensacional, ele tem uma sensibilidade incrível. Foi um dos filmes sobre o Holocausto, assim, que me fez parar e pensar e refletir sobre tudo isso. Porque, assim, filmes sobre guerra são interessantes e tem até aquele viés político, muitas vezes, mas o que eu acho interessante é ver a vida das pessoas mesmo comuns, que eram a maioria, e que tiveram suas vidas totalmente modificadas por algo que estava fora do controle delas. Ele trabalha muito bem mostrando isso e tem pouquíssimas falas durante o filme. Ele fala poucas coisas, mas são muito significativas, e ele se expressa muito fisicamente, assim, você olha nos olhos dele, ele tá sentindo aquilo. Com certeza ele mereceu o Oscar por melhor ator, então se você não conhece, talvez seja uma boa começar pelo Pianista, que é um... Eu não sei se eu diria o melhor, mas é um dos melhores com certeza. 2. A Vila, de 2004. Eu já falei desse filme no vídeo sobre os filmes do Shyamalan, que é um diretor um pouco controverso, às vezes as pessoas não gostam muito dele, mas o que eu cheguei à conclusão naquele vídeo, eu acho que a maioria das pessoas concorda, é que o Shyamalan tinha um toque de ouro que foi se perdendo e agora ele só faz filme ruim. Mas A Vila, eu acredito que ainda é da época boa dele. As pessoas às vezes têm um certo preconceito porque o final da Vila às vezes deixa, assim, você meio... não era bem isso que eu queria e tal. Mas os personagens da vila são muito bons. A história, basicamente, é de uma vila que você não sabe exatamente quando que eles estão situados, século XVIII, século XIX, e eles não têm contato com a civilização, eles moram no meio de uma clareira, em volta tem uma floresta, e eles têm medo dos monstros que moram nessa floresta. Se você usa a cor proibida, os monstros vêm e te atacam, se você passar pela floresta, os monstros vão te matar. Dentro dessa vila você tem pessoas muito interessantes, a gente acompanha mesmo a história da Bryce Dallas Howard, que é uma menina cega, e o Joaquin Phoenix, que é meio que o namoradinho dela na história. E o Adrien Brody, ele faz um personagem chave nessa trama, que é um cara que tem uma deficiência mental. A gente não sabe exatamente qual que é o problema dele, mas ele não tem muito ciência dos atos dele. Ele faz coisas sem saber se aquilo é bom, se é ruim, se é moralmente correto. Então ele traz um toque de caos pra essa vila que vive em paz. Ele se transformou completamente. Ele diz que, normalmente, os atores, quando ganham o Oscar, não querem papéis, assim, tão... que te degradem em algum aspecto. Porque fisicamente ele se transformou muito. Mas ele disse que não queria ser esse tipo de ator, que começa a escolher os filmes depois que ganha o Oscar e começa a ser mais seletivo. Ele achou que esse era um papel muito bom pra se fazer. E ele entrega tudo mesmo. Quando você assiste esse filme sem conhecê-lo, você realmente acha que pegaram um cara que tinha alguma deficiência mental pra fazer esse personagem. Porque ele vira aquele cara. E é um personagem com uma profundidade dramática muito interessante, porque ao mesmo tempo que você fica com raiva pelas coisas que ele faz, você não consegue ficar com raiva porque você sabe que ele não sabe que aquilo é errado. Então você fica nesse balanço de julgamento, e ele não é um personagem principal, mas ele aparece muito frequentemente nessa trama e, como eu disse, traz uma pitada de caos. É fundamental pra história funcionar. 3, de 2005, Camisa de Força. Esse é um filme que eu já indiquei num vídeo muito velho sobre filmes de gente maluca. É um filme meio... que as pessoas não dão muito valor.
Ele não é de um diretor conhecido, o nome dele é John Maybury, e a história basicamente é: o Adrien Brody tá num hospício e ele não sabe por quê. E daí ele vai se lembrando, aos poucos, de por que ele foi enviado pra lá. E nesse hospício eles tinham uns tratamentos alternativos bem radicais, e o que ele é submetido é ficar preso dentro de uma dessas gavetas de necrotério, como se ele fosse um corpo, preso e com uma droga injetada. Então, nesse período que ele fica ali dentro, por horas e horas, e ele fica alucinando ou viajando no tempo. Porque a gente acompanha o que ele vê durante esse período, momentos diferentes no tempo. Ele encontra a Keira Knightley, que é uma outra personagem importante pra essa história. Durante esses períodos que ele tá dentro da gaveta, eles tentam juntos montar esse quebra-cabeça e descobrir por que é que ele tá no hospício e o que tá acontecendo. Eu gosto muito desse filme porque ele tem uma linha tênue entre a realidade e o delírio. Então você tem dúvidas sobre o que ele tá vendo, se é que ele tá vendo mesmo. Esse filme não teve uma grande divulgação e é um filme meio lado B, assim. Mas eu acho muito legal e a interpretação dele tá muito boa, a história é bacana e, como eu já falei pra vocês, eu adoro filme de gente maluca, então eu não pude fugir de recomendar esse filme. 4. Viagem a Darjeeling, de 2007. Esse filme é do Wes Anderson, que inclusive eu já fiz um vídeo falando filmes para conhecer o Wes Anderson. Viagem a Darjeeling é a história de 3 irmãos que fazem uma viagem de trem na Índia para tentar se reencontrar, se redescobrir, fazer uma jornada espiritual e se reunir, porque eles estavam afastados havia um ano por causa do falecimento do pai deles. Um dos irmãos é o Adrien Brody, o outro é o Owen Wilson e o outro é o Jason Schwartzman, que são atores que o Wes Anderson adora trabalhar sempre, né? Inclusive, o Adrien Brody apareceu no Fantástico Senhor Raposo, ele fez uma voz. De qualquer forma, Viagem a Darjeeling tem personagens interessantes e muito profundos. Você encontra 3 homens adultos que viveram suas vidas até lá e daí eles se encontram e você vai descobrindo aos poucos o que aconteceu antes e o que foi esse momento de ruptura de um ano atrás que eles estão sem se falar, sem se ver. Cada um deles tem uma personalidade totalmente diferente e quando você começa a pensar no sentido psicológico, isso tem tudo a ver com a maneira como eles foram criados. O Owen Wilson é o irmão mais velho, ele normalmente toma a iniciativa das coisas e foi ele mesmo que convidou os irmãos para fazer esse retiro espiritual. O Adrien Brody é o irmão do meio, que tá meio perdido, não sabe direito o que faz, e ele tá com uma esposa que tá grávida, e ela tá grávida de 6 meses, mas mesmo assim ele foi pra Índia fazer essa viagem e nem contou pra esposa. E ele queria se separar dela, mas ela ficou grávida, e isso foi uma grande ruptura nos planos dele. E o Jason Schwartzman é o irmão mais novo, que tá com problemas com a ex-namorada, que ele não consegue superar. Cada um tem seu relacionamento diferente com os pais, porque a mãe também tá sumida. É muito legal a maneira como eles constroem esses personagens, dos maneirismos, de colocar uma coisa subentendida que já tá na personalidade deles, que já tá no inconsciente deles. Então são coisas que não precisam ser ditas, mas você consegue ler no subtexto do filme. Sem falar na fotografia maravilhosa, porque eles realmente filmaram dentro de um trem em movimento, no deserto, na Índia. Então eu fico imaginando só como é que seria um pesadelo de cinematografia, de som, até de direção de arte mesmo, porque você não tem espaço para as coisas e ao mesmo tempo, como é na Índia e como é tudo super decorado, super bem enfeitado e tal, por causa da cultura deles, a arte tem que botar muitos adereços, mas ao mesmo tempo eles têm que pensar, a equipe de iluminação, de câmera e tudo mais, som, precisa ter espaço. E o filme não te deixa a desejar em relação à qualidade técnica. Isso que é mais impressionante. Você não assiste o filme pensando assim, pois é um trem, né? Se fosse no estúdio ia ser melhor. Não, eu só descobri que era um trem depois que eu terminei de ver o filme. E o 5º filme pra você conhecer o Adrien Brody é de 2011, Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Eu acho que eu já recomendei esse filme, como todos os outros, em algum outro vídeo. O Adrien Brody, em Meia-Noite em Paris, faz o Salvador Dali. É muito legal, se você ainda não conhece a história desse filme, o Owen Wilson... Olha, de novo falando do Owen Wilson. Parece que esse vídeo é sobre ele, né? Não sobre o Adrien Brody. O Owen Wilson é o personagem principal dessa história. Ele tá em Paris com a noiva dele, que é a Rachel McAdams. E eles estão curtindo o período pré-casamento. E ela só quer comprar e ver arte pra colocar na casa deles, imóveis e não sei o quê. E ele quer respirar a vida artística de Paris, quer visitar os cabarés, quer visitar os restaurantes e quer conhecer um pouco mais da boemia cultural parisiense, e ele tem uma obsessão de que as coisas do passado eram muito mais glamourosas, muito mais incríveis. E ele quer se dedicar ao livro dele, né, que ele escreveu e tá querendo publicar. E tem um dia que ele se perde da noiva, vai passear à noite sozinho e ele encontra uma carruagem que leva ele para um restaurante. E quando ele chega nesse restaurante, ele encontra as pessoas que inspiram ele. O Ernest Hemingway, o Salvador Dalí,
o Picasso. Então ele descobriu que, de alguma maneira, encontrou um vórtice temporal ali pra ele encontrar justamente essas pessoas que ele achava que viviam na melhor época possível. O Adrien Brody faz uma pequena participação nesse filme, mas a caracterização dele é sensacional. Ele encarna realmente o Dalí, que foi um pintor vanguardista que criou o movimento surrealista junto com outros, inclusive com o Buñuel, que fez o cinema surrealista. De qualquer maneira, é muito legal pra você ver a caracterização e como que ele mergulha no personagem, porque o Adrien Brody é conhecido por mergulhar verticalmente e se transformar fisicamente para fazer os personagens. Essa seleção dos 5 filmes, vocês podem ver exatamente isso. Ele não é sempre a mesma pessoa. Ele sempre tem aquele nariz gigante dele, que eu acho muito bonito. Vocês vão me zoar por causa disso? E ele sempre é aquela figura alta, magra, cabelo escuro, mas ele se transforma. Ele se transforma e você vê, assim, nos olhos dele, ele deixou de ser quem ele é e vira o personagem. É muito interessante isso. E eu fico chateada quando ele fica fazendo esses filmes ruins, tipo Predadores e King Kong. King Kong é até o menos pior, mas enfim. Se você já viu ele num desses filmes ruins que ele tem feito ultimamente, dê uma chance pros filmes bons que ele já fez. Esses 5 são os que você pode pegar pra começar, que são bons filmes. E uma coisa interessante é que na seleção desses 5, 4 deles são filmes de diretores importantes, diretores conhecidos, consagrados, renomados. O Polanski, o Wes Anderson, o Woody Allen e o Shyamalan. São 4 diretores com muita personalidade nos trabalhos que eles fazem e é muito legal você ver isso de como o diretor influencia o ator. Eu já falei isso num vídeo sobre o Scorsese, né? Porque ele deu uma cara nova pro Matt Damon e pro Leonardo DiCaprio. O Adrien Brody dá pra ver que ele trabalha muito bem quando ele tem um diretor bom pra guiá-lo e pra manter ele ali nas rédeas. O Peter Jackson, que é o diretor do King Kong, é um bom diretor, ele tem personalidade, mas o filme é blockbuster, então ele não vai exigir tanto assim do ator. Afinal de contas, quem é que é o personagem principal no King Kong? King Kong. Não os atores. É por isso que o filme deixa a desejar no sentido de interpretação. Não que ele faça mal o papel dele, mas é que não é um papel tão interessante assim. Esses 5 filmes que eu selecionei são personagens interessantes, bem construídos e onde ele mostra que ele realmente é um bom ator e que mereceu a estatueta de Oscar que ele já ganhou. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das recomendações de filmes. Deixem aqui embaixo se vocês já viram os filmes que eu recomendei ou se vocês conhecem algum outro filme que o Adrien Brody tá sensacional e que a gente tem que assistir, porque ele não pode ser conhecido por esses filmes ruins, gente. Temos que escrever uma cartinha pra ele falando: filho, por que você tá fazendo filme ruim? Vamos voltar a fazer filme bom? Muito obrigada por terem assistido ao vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem e até a próxima. Tchau!